Estamos no Hotel Montes, neste dia 6 de maio de 2011, recebendo aqui com muito prazer o psicólogo Oswaldo Murahara, que é o preletor em grau especial da Seichonoye. Falei certo? Correto. Muito bem, né? Questão de treinamento só. Seichonoye, né? Eu era garoto, até que eu estava comentando fora do ar aqui com o professor, com o psicólogo, o Sr. Oswaldo. Tive o prazer de conviver com famílias, com uma família japonesa, a família Nagata, lá de Santo André, onde eu comecei a trabalhar, né? E aprendi a respeitar, admirar a cultura japonesa. Até sou um aficionado, até hoje, adoro de paixão mandio, né? Que é um doce, na verdade, né? Sim. Característico de toda a colônia japonesa e que eu com certeza acho que o senhor também gosta de mandio, né? O mandio tem um feijão doce dentro e é muito saboroso. Muito saboroso e bem gostoso. Para quem sabe o que eu estou falando e quem conhece o mandio sabe que é uma delícia. Prazer em recebê-lo aqui em Brusque. Nós estamos mandando, essas imagens também estão indo para Itajaí também, que nós fazemos a cobertura. Próximo de 80 mil pessoas estão vendo a gente nesse momento. E, na verdade, o senhor, na sua experiência de psicólogo há mais de 40 anos, conferencista internacional, Japão, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Peru, Espanha, Portugal, dentre outros países, o senhor já teve o prazer de estar lá falando um pouco da Seichonoye. Sim, né? Devido ao crescimento da Seichonoye, devido ao convite que recebi desses países, tive a oportunidade de conhecer mais pessoas, também a chance de poder falar de assunto ligado à felicidade do ser humano. O fundador da Seichonoye, esse senhor aqui, queria que por gentileza Deus dá um close aqui, por favor. Esse senhor foi fundada no Japão? Começou no ano de 1930. O nome é Masaharu Taniguchi. Esse movimento que começou do outro lado da terra veio para o Brasil. O iniciante aqui no Brasil foi o professor Miyoshi Matsuda, que tinha um irmão enfermo, desenganado pela medicina, e ao ler o livro e entender que a sua natureza divina, que ele, o homem verdadeiro, é filho de Deus, após a leitura deste livro, A Verdade da Vida, questão de pouco tempo, levantou e foi trabalhar. Nisto, o irmão, professor Matsuda, ele, Miyoshi Matsuda, que trouxe o livro para o irmão, outro que está doente e que se cura. Aí o interesse do professor Miyoshi Matsuda sobre o livro A Verdade da Vida. E assim começou a divulgação da Seichonoye na colônia japonesa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor explica que no mundo Deus só existe o bem e que isso deve ser levado em prática acima de tudo. E, na verdade, esse é o direcionamento da Seichonoye? Sim, a Seichonoye tem um eixo central. O centro Deus é fundamental. Deus é criador do universo. Deus é amor. Deus é perfeito. Portanto, só existe o bem no mundo criado por Deus. A isso nós falamos filosofia ou ensinamento que admite unicamente o Jisso. Jisso é aquilo que Deus criou. Jisso é um termo usado na Seichonoye que diz que tem por base só existe o bem. Se Deus é infinito, infinito bem, então fora de Deus não existe, só existe Deus. Essa é a linha central do pensamento Seichonoye. Baseado nesses pensamentos, nesses princípios, as pessoas então começam efetivamente a transformação do seu destino. Uma pergunta, professor Oswaldo, eu já ouvi falar muito da Seichonoye, né? Esse trabalho é feito, por exemplo, o senhor está aqui hoje em Santa Catarina, o senhor viaja aí, a gente já falou, viaja pelo mundo, fazendo conferências, falando dessa, eu achei muito interessante isso, o bem, né? Se o mundo é criado e Deus é o bem em si, então nós temos que praticar o bem e valorizar o bem sempre, porque só o bem existe. Essa é a central linha mestre que o senhor acabou de dizer, né? A palavra tem uma força criadora. O pensamento
interfere nas funções fisiológicas do corpo humano, não só no corpo, mas também no meio ambiente. Então, onde a pessoa vive, a circunstância, na verdade, está ligado ao seu pensamento. E o pensamento de que a crença de que existe o bem é um positivismo absoluto. O que leva a pessoa a viver é essa esperança, a crença de que existe o bem. Se eu penso em viver, é porque eu sei que existe amanhã. O futuro é importante, mas não é só acreditar no futuro. É preciso entender que existe o bem. A pessoa deve ter esperança, alegria. Quando a pessoa perde a esperança, começa a destruição, a decadência, você começa a adoecer. Quando você tem esperança, há uma força aí. A esperança deve ser desenhada, pensada, você deve pôr no papel, criar projetos sobre o seu sonho, principalmente o seu sonho secreto. Professor, uma coisa que me causa, não é dúvida, né? Esse trabalho, a Seichonoye, criada em 1930 por um homem, esse trabalho de mostrar para as pessoas a importância de valorizar a palavra de Deus, Deus como essência. A gente vê hoje, infelizmente, com uma referência até, eu estou lembrando agora, essa tragédia que aconteceu no Japão. Muitos jornalistas, o mundo todo viu o povo japonês, ele calmo, apesar de toda aquela situação terrível que machucou a todos aqueles que veem aquela tragédia, machuca o ser humano, vê tantas mortes, tanta tristeza. A gente viu e a gente vê um povo calmo, um povo centrado, um povo que tem um ordenamento e paciência, vamos assim dizer. Isso também tem fruto, a Seichonoye no Japão, ela é tão forte assim que traz isso e passa para as pessoas que as pessoas têm que valorizar o bem apesar de uma tragédia? Se a mídia, né, comunica, mostra esse lado do povo japonês que aceita com uma certa passividade, com uma certa calma, mas a primeira captação, compreensão ou essa primeira forma de ver o mundo dos primeiros japoneses, o japonês clássico, foi que a natureza sempre é algo que dá lições. A pessoa aprende no convívio com a natureza. E o fato de morrer ou multidões de seres passar para o mundo espiritual ao mesmo tempo, significa algo importante. Não é só morte. A questão é, grande número de espíritos, numa vez só, numa coletividade, está sendo levado para um avanço espiritual. Este acontecimento não é algo apenas para o povo japonês, é para o mundo inteiro. A questão da usina nuclear, a questão da tecnologia, a ciência que deu avanço, estaria a ciência trazendo realmente a paz a toda a humanidade? Estaria o ser humano sabendo utilizar a ciência para a felicidade humana? Desenvolveu o lado técnico, mas e o lado espiritual está acompanhando? Esta é a questão fundamental. É muito importante isso, né, gente? São as perguntas que a gente tem que fazer para justamente se tudo aquilo que nós temos é em prol do bem comum, né, do bem de toda a coletividade. Isso nós estamos sabendo utilizar, como bem colocado aqui pelo professor, as tecnologias que estão aí diante de nós. Bom, Seichonoye no Brasil. Ela chegou quando no Brasil, professor? Três anos depois já havia um movimento, porque foi a revista da Seichonoye. A revista, lida pelos japoneses, a filosofia da Seichonoye, quer dizer, o próprio japonês, a colônia japonesa tinha conflitos, atritos, sofrimentos. Primeiro, a adaptação, a questão da saúde, a questão da guerra. Por exemplo, havia um conflito entre os próprios japoneses. O Japão teria ganho ou perdido a guerra. Criou aí uma